Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Vida Moinho, de Eduardo Barchiesi. Uma seleção de 10 poemas que brincam com o cotidiano, com ironia e elevam a nossa percepção humana. Isso, episódio bônus do Leitura de Ouvido, a gente está trazendo algo diferente com autores contemporâneos, como o Eduardo. Então, se você também escreve e gostaria de ouvir o seu texto aqui no Leitura de Ouvido, envie e-mail pra gente no leituradeouvido@gmail.com e a gente continua a nossa conversa por lá. Mas hoje a gente fica aí com o Eduardo Barchiesi. Vida Moinho. Boa leitura. Vida Moinho, de Eduardo Barchiesi. A grande dor das coisas que não passam. Meus erros, que tanto tem sobejado, embora tal não fora meu desejo, pois de viver em paz, quisera o ensejo em minha perdição. Muito tem tramado de tudo, porém, que tenho passado. A grande dor das coisas que não passam, livre de iradas mágoas que devassam por não querer em nada ser vingado. É meu claro e sincero sentimento. Visto vazio é o peito cheio de vingança. Aprendi vivendo esse ensinamento. O próprio horror verter em doce presente, exaltar mal fundadas esperanças. Qual Poliana e seu jogo do contente. Amor crepuscular. Bem agora que me tornei membro efetivo do clube da pior idade, fruto passado pronto aos vermes vorazes, vem-me acontecer este amor tão elevado. Bem a mim que nunca soube de mim, mal amante sempre mal amado. Coração vesgo só vem do viés do mundo. Vem amanhecer manhãs radiosas jamais sonhadas. Não sei se devo merecer tamanha dádiva. Meu tempo talvez fosse de limo e dura terra, jardim coberto de erva daninha e de pedra, transformado em colorido campo de flores. Deixo de lado irrelevantes questionamentos, agarro meu quinhão de felicidade tardia, converto mágoas antigas em jubilosa epifania e agradeço à vida por estar me dando tanto. De pernas pro ar. Francamente, não sei o que se passa com esse mundo progressoso, tão cheio de ciência e desenvolvimento. As pessoas só querem saber de consumismo. É gastação a dar com pau, banho de shopping, alguma coisa até de certa utilidade. A maioria tranqueirada, perfeitamente dispensável. É o sistema que assim exige, impõe esta necessidade. Não se pode parar de pedalar a bicicleta, entendeu? Enrascada muito boa esta em que a gente se meteu. Humanidade, por seu lado, é artigo cada vez mais raro. Diante dos fatos, para falar com toda clareza, este mundo está mesmo de pernas pro ar. Dear Mr. Charles Darwin, perdoa a pobreza do comentário acerca do tempo este perdulário, que não para de passar um segundo, às vezes me deixando errabundo. Quem diria que já quase se vão 2 séculos que o senhor então, um recém-formado naturalista, em início de brilhante carreira, honrou com 2 breves visitas esta nossa curiosa terra brasileira. Sabemos que ficou encantado com a natureza tropical do país, seu diário de viagem assim nos diz, da fauna e flora da Mata Atlântica que conheceu em algumas localidades, não economizou elogios à variedade. Da bicharada e à exuberância da botânica, esses mesmos relatos falam também o quanto a escravidão enraizada fundo na sociedade o sensibilizou a ponto de provocar ansiedade. Manifestação de vergonha e de espanto, sentimento de dor e imensa tristeza, e até a aversão pelo país cuja natureza tanto impressionou por sua beleza.
Passados esses anos todos, quero me dirigir ao Senhor, usando destes rabiscos precários para tecer um breve comentário sobre o nível que atingimos de despudor. Sabe o que aconteceu com toda aquela mataria? Nem imagine, uma tremenda de uma desgraça. Pensava que o bicho-homem não conseguiria, transformou praticamente tudo em fumaça. Da mata original restam menos de 10%. Falta pouco para atingirmos nosso intento, visto que as coisas vão bem a contento. Chegar ao limite máximo de 0%. Adeus bromélias, canelas, jacarandás, orquídeas, pequis, perobas, sucupiras e vinháticos sorumbáticos, baibai-antas, araras, beija-flores, bichos preguiça, capivaras, cotias, lontras, micos, leão-dourados, onças pintadas, pacas, tucanos e veados desesperados. Tchau, cobras corais dourados, pacus, pererecas verdes, sapos cururus e traíras iradas. Bem-vindos agrotóxicos, aridez, desmatamento, erosão, êxodo, fome e miséria. O homem chegou trazendo o asfalto, o desenvolvimento, o dióxido, o esgoto, o monóxido, o lixo, a poluição. O progresso, a urbanistruição. Quanto à ingrata questão da escravidão, acredito ter uma boa notícia para dar. Oficialmente, ela acabou em maio de 1888. Na prática, a história é outra. A coisa não é biscoito. Não se sabe ao certo quando é que vai acabar. O brasileiro negro até hoje rói osso, chupa carne de pescoço, tem lutado bravamente para conquistar cidadania, condição decente, digna de qualquer ser humano. Contudo, a conjuntura é parada dura, pois os branquelos no mano a mano não querem entregar a rapadura. Em qualquer indicador social, os negros levam desvantagem. Nas favelas espalhadas pelo país, negro é maioria. Na mais pura sacanagem, a mortalidade infantil dos neguinhos bate fácil a dos branquinhos. Sobra para o negro o trabalho mais precário, ganha menor salário, sente mais o desemprego. E descarados falam em desapego. A escola do menino negro é mais rara. Menino branco pode pagar escola cara. O negro sofre maior violência social. Todo mundo acha normal. O racismo continua amplo e restrito. Mas o negro é forte, até diante da morte. Vai amplificar seu grito. Destarte, Dr. Darwin, ilustre pai do evolucionismo, encerro esta missiva um tanto quanto disfórica, ousando lhe fazer uma pergunta retórica, que o senhor pode responder sem prolixidade, bastando apenas um sim ou um não. Será que podemos considerar isso tudo evolução? Yours, sincerely. Epifania. Em um instante se nasce, em um instante se morre. Entre esses dois instantes, uma sucessão de instantes, bastantes para passar uma vida inteira. Antes mergulhado em amorfa escuridão, de repente, em primeira mão, vira à tona e inquietantemente se sentir com um modo arrebatado de se reconhecer. Isso por compreender o sentido próprio de tudo, pretendendo se tornar o próprio sentido de tudo. Como se alguma coisa, parecendo dizer alguma coisa, provocasse o desvelar de seu obscuro significado, como se o futuro estivesse ali todinho definido e houvesse autonomia para decidir ser aquele e não outro o destino. Como se uma lei obrigasse a ver, consciência de estar vivendo. Depois, mergulhar de novo na escuridão, restando apenas o sentimento da inutilidade de ter emergido. Letras fatais. Minha literatura deve ser coisa tão impura, obscura, dura de engolir, que até as traças habitantes aqui do meu escritório, diante de alguns dos meus escritos, roem meticulosamente os espaços em branco das folhas de papel. Mas,
evitam a todo custo triscar a mínima letra, certamente com medo de morrer de indigestão. O céu da cidade. Quando eu era criança, a gente olhava para o céu à noite, em quase qualquer ponto da cidade, e via um espetáculo deslumbrante. O Cruzeiro do Sul, guia de tantos navegadores, desbravadores no passado. Órion, o gigante caçador com o seu cinturão, as singelas Três Marias, Sírius Magnífica, a mais brilhante de todas no firmamento, as Pleiades, entre nós carinhosamente a galinha e os 7 pintinhos. Marte, o planeta vermelho com os seus misteriosos canais, visíveis mesmo com um bom binóculo, a suscitar acaloradas discussões. Haveria vida em Marte? Seriam os marcianos verdes? A Via Láctea era uma das galáxias mais importantes, com suas miríades de estrelas, em noite escura sem lua, a faiscar aos nossos olhos atônitos. O universo se abria profundo sobre nossas cabeças, aparentemente estático, num espetáculo maravilhoso, misterioso, que nos provocava assombro, arrepio na espinha, que nos obrigava a reconhecer nossa insignificância e a presença da mão divina. Hoje, transcorridas algumas décadas, eu me transformei num velho que encolhe a cada dia que passa. Mas o universo ganhou nova vida, ficou muito mais amplo e complexo. A Via Láctea, coitadinha, não passa de uma mísera galaxiazinha, perdida na imensidão sem fim do espaço, com uns míseros milhões de estrelas, dentre milhares de milhões de outras galáxias que contêm bilhões de estrelas. E tudo começou, pelo que dizem os entendidos, com uma grande explosão batizada de Big Bang, que mandou para os ares toda a matéria existente no mundo, que estava concentrada integralmente num único ponto infinitesimal, há 15 bilhões de anos, quando o universo passou a se expandir e nunca mais vai parar de crescer, ficando mais e mais rarefeito até desaparecer, devido a uma energia escura resultante de uma força antigravidade. Ufa, mal consigo respirar. Todos esses inacreditáveis conhecimentos têm sido obtidos a partir de experimentos, com equipamentos de altíssima tecnologia e uma caríssima conta para pagar, aliados a teorias científicas geniais, a complexidade matemática tais que até Deus se veria em apuro se tentasse entendê-las no duro. É o progresso que só quer ir em frente, não admite em hipótese alguma retrocesso, é o crescimento estupefaciente, ânsia inexaurível do ser humano. Pena que agora ninguém mais olha para o céu. Não dá tempo. Com o corre-corre da vida moderna, e se, por acaso, quando à noite a gente olha para o céu da cidade, mal consegue enxergar uma ou outra estrelinha fraquinha, aqui e ali a brilhar. O que se vê é um embaraço cinzento, tendendo a um escuro carvão, resultante do progresso acachapante, progenitor de tanta poluição. O universo e a mosca na sopa. Regime alimentar é mesmo um saco. Mas o endocrinologista me encostou na parede. Ou sigo à risca dieta, ou não vou durar muito mais tempo. Outro dia, enquanto esperava que a sopa dietética receitada para meu magro jantar diário esfriasse, me distraí lendo um artigo em uma dessas revistas de cultura prêt-à-porter, que abordava coisas inacreditáveis sobre o universo. Fui informado, por exemplo, que o universo, segundo teorias científicas elaboradíssimas, suportadas por práticas engenhosíssimas e caríssimas, tem a bagatela de 15 bilhões de anos. Tudo começou com uma baita explosão, carinhosamente batizada de Big Bang. Antes do começo não tinha nada, pois senão o começo não seria o começo. Pá!
Aos exatos 3 minutos de vida, o universo bambino, quem suporia tal desatino, era uma sopa primordial de partículas elementares a voar por todos os ares, cuja natureza é inimaginável ao comum dos mortais. Na maior das quenturas, com 1 bilhão de graus de temperatura. Dali pra frente, aquela zorra toda só foi expandir sem demora, e com a expansão foi se resfriando sem chegar, quiçá, a ficar gripado. Surgiram as galáxias, as estrelas, os planetas e tantas cositas más. Dizem que exatos 5 bilhões de anos atrás. Surgiu esse nosso mundão velho sem porteira, ao qual temos dado o melhor de nós, para mais rápido de novo transformar em poeira, apesar dos alertas de tantos a levantar a voz. Ao ler sobre a questão da tal sopa superquente primordial, lembrei da sopa dietética que sobre a mesa esfriava no prato. A contragosto deixei de lado aquelas lucubrações cosmológicas tão superinteressantes e voltei minha atenção para o lado chão da vida. O raio da sopa não só estava gelada, como em seu seio ainda abrigava uma mosca desesperada se debatendo inutilmente, ali já quase morrendo. Tive um pequeno vacilo humanitário e pensei em salvar um inseto atrevido, porém decidi deixar de ser otário e, num gesto muito bem decidido, mandei tudo sopa inseto, meu jantar daquela noite, pro fundo do esgoto direto, sem complacência pelo ralo da pia. Peguei a revista que falava de astronomia e rumei pro McDonald's perto de casa. Retomei a leitura do assunto a contragosto abandonada há pouco, praticamente indescritível do Big Bang, enquanto saboreava um delicioso Big Mac. Consegui, creio, ter captado o conceito fundamental ao que tudo indica do que é uma estrela gigante vermelha degustando uma porção gigante de Mac fritas. Embora um tanto perdido, confesso, em meio a tantas ideias abstrusas de quarks e gluons, matéria e energia escura, anãs brancas e supernovas, não deixei escapar a super Mac oferta de sobremesa. Tudo bem regado a 1 litro de Coca Zero, é claro. Preocupado com o futuro do universo daqui a alguns bilhões de anos, se ele vai de fato continuar, talvez, a se expandir para sempre de vez, até atingir um triste fim, coitado, completamente escuro e gelado, exaurido de suas fontes energéticas, quis esmiuçar um pouco mais por ser considerada estratégica entre inúmeros cientistas respeitáveis, na medida do possível, a relação da quantidade de matéria existente com a chamada densidade de matéria crítica. Antes, porém, abocanhei 2 sorvetes Mac Colosso, que me encheram o bucho até o pescoço. Esquecido do estado do meu corpo com o seu peso crítico, que ao menor esforço estupora de cansaço. E assim, aprendi um bocado sobre o universo, comendo graças à mosca na sopa, um mundo de entulho, e mandando meu sofrido regime pro espaço. Pavio curto. Você anda dizendo que sou um indivíduo intolerante, que me irrito com facilidade, com um comportamento bem mal educado, que perco o controle à toa e que sou uma pessoa explosiva. Para resumir tudo numa frase, você tem afirmado por aí que meu pavio é muito curto. Sem desmerecer seu julgamento, permita que apresente meu argumento, para que você possa entender então um pouco melhor a situação. Faz mais de 70 que estou na estrada. Nesse tempo todo de caminhada, como costuma acontecer com muita gente, em inúmeras ocasiões fui coagido a engolir toneladas de sapos, a sofrer injustos impropérios, a ouvir calado cobras e lagartos, proferidos sem razão contra mim, evidentemente. Durante essa já longa jornada, derrapei em algumas curvas, provocando sobressaltos. Mas um fato deve ser reconhecido. Em nenhuma dessas ocasiões, alguém saiu gravemente ferido, citando alguns poucos arranhões. Não sei quanto tempo ainda me resta permanecer na pista. De qualquer forma, seja quanto for, uma coisa precisa ficar bem clara. Nessa altura do campeonato, acredito que, a rigor de fato, posso ousar não tolerar mais qualquer atitude insolente em relação à minha pessoa, e em pleno gozo de meus direitos, por apresentar razoável longevidade, cidadão na maldita melhor idade, me manifestar de maneira intolerante, irritadiça e até mesmo descontrolada e explosiva, caso alguma dessas merdas injuriosas que sejam endereçadas. Vai ver que é por isso que ultimamente,
Por usar a miúde de certa malcriadeza, tenho causado certo tipo de estranheza. Quem sabe? Mas pode acreditar, cara amiga, minha paciência. Na verdade, é que sempre foi bem grande, a rigor imensa, poderia dizer sem receio de errar. Meu pavio não foi feito curto, não. Meu pavio foi feito mais comprido do que a restinga de Marambaia. E tem mais, meu saco foi feito maior do que o pão de açúcar. E com um pouco de exagero, talvez, se pudesse imaginar que daria até para eu ficar de braços abertos ao lado dele, lá no alto do Morro do Corcovado. Vida Moinho. Bem disse Agenor de Oliveira, compositor maneirinho da música popular brasileira. O mundo é um moinho. Na trilha de mestre Cartola, poeta do povo, tem o atrevimento de apor outros pensamentos, sem acrescentar nada de novo. Amofina mó do moinho vida, de cada um desde o primeiro instante, sem piedade nem dó dá a partida para o passageiro grão moer incessante. Gira que gira, tenaz, girante, rodas, gira, a semeada semente mói implacável, reduz pouco a pouco o pó descartável. Sonhos, conquistas, amores, vaidades, ira. Lágrimas, risos, gritos, sussurros, alegrias, ais. Ela tritura, e de presente um passado fugaz vai, deixando como mesquinho farelo deteriorado, à espera do momento de na terra ser lançado. Esse foi Vida Moinho, de Eduardo Barchiesi, uma seleção de 10 poemas deste livro de poesias que saiu em 2019, publicado de uma forma independente pelo autor. O Eduardo Barchiesi tem 81 anos e ele nasceu, olha que interessante a composição de números, 4/4 de 1944. Achei incrível, acho que isso já traz uma energia para a produção poética dele, até porque ele é um cara da área das exatas, né? Então ele nasceu em São Paulo, hoje ele mora em Vinhedo, no interior paulista, mas a área das exatas por quê? Ele é bacharel também em letras, né, português, latim, mas ele é doutor em metalurgia, porque ele se formou engenheiro, é mestre e doutor nessa área em metalurgia pela Politécnica da USP. Eu achei muito interessante porque ele exerceu durante a maioria da sua vida o trabalho de professor, né, de engenheiro no campo das suas especializações. E daí então corre o tempo, né, essa vida, esse moinho que vai indo, e o Eduardo Barchiesi começa a escrever textos literários em 2004. Então a gente tem aí mais de 20 anos que o autor está se dedicando para a literatura. Então, assim, ele vai realizando uma sequência de escritas. No ano seguinte, em 2005, ele estreia com seu romance, chamado Demanda Furibunda. Sai pela Edições Inteligentes. Ele continua escrevendo, vai se dedicando, de repente abre a porta da poesia. Em 2008, Eduardo Barchiesi começa a escrever poemas também, além das suas ficções em prosa, e de lá para cá, então, já são mais de 13 publicações, entre romance, conto infantil e a própria poesia. O Vida Moinho, que é o nosso episódio de hoje, saiu em 2019, mas o último livro dele é de 2021, que é O Bestiário da Saúde. Interessante que ele escolhe para trazer para o leitura de ouvido, né, para externalizar o Vida Moinho, e ele manda uma sugestão de poesias. Como eu havia lido todo o livro, eu ainda acrescentei mais alguns que eu achei muito interessante, então a gente chega numa curadoria de 10 poemas. Eu apresentei aqui para você O Amor Crepuscular,
vou comentar brevemente sobre cada poema, antes de falar um pouco mais sobre a análise em si, né? O Amor Crepuscular me toca muito porque ele fala desse momento mesmo da vida, quando você acha que não vai mais encontrar alguém, uma cara metade, uma pessoa amada, e de repente você é sacudido pelo sentimento que começa a tomar conta de ti. Então, é uma poesia que faz a gente refletir sobre a vida, né? Às vezes as pessoas desistem de viver, e o Amor Crepuscular, ele prova o contrário, ele prova que você tem que reagir diante desses fatos, né, que surgem, que vão arrebatando teu corpo e tua alma. De Pernas pro Ar é o poema que vem em seguida. E daí quando eu li Dear Mr. Charles Darwin, eu falei, não, esta poesia a gente tem que fazer, porque ela trata de toda uma reflexão, né? E eu acho que isso também mistura muito com a formação técnica que o Eduardo Barchiesi tem, né? E trabalhou durante a sua vida. Além desse trabalho como escritor garimpa mesmo. O escritor tá sempre lendo, tá sempre procurando. E aqui, quando ele começa a conversar com Charles Darwin, né, o pai da evolução, a gente percebe o quanto a gente tem que realmente refletir sobre as nossas relações, o que a gente deixa de herança para esse mundo. Cada ser individualmente, mas ali nos versos a gente vê esse legado coletivo, né, do que está acontecendo com o mundo ao longo dos séculos em termos de evolução. Em seguida vem Epifania, que é meio que autoexplicativo, né? Sempre essa reflexão, e isso tem muito a ver com moinho. Quando a gente fala de moinho, a gente já pensa em algo que está sendo digerido, né? Que está sendo processado de uma forma esmagadora, né? E a Epifania nos provoca isso. Aí quando ele chega em Letras Fatais, e ele fala que as traças algumas vezes evitam algumas partes do texto dele, a gente percebe o quão maduro está a escrita do Eduardo Barchiesi, porque é alguém que realmente já refletiu sobre tudo que escreveu, né? Ele tem uma caminhada literária bastante extensa, né? E Letras Fatais realmente arrebata você. Até vou reprisar aqui um trechinho que realmente marca bastante. Minha literatura deve ser coisa tão impura, obscura, dura de engolir, que até as traças habitantes aqui do meu escritório, diante de algum dos meus escritos, roem meticulosamente os espaços em branco das folhas de papel, mas evitam a todo custo triscar a mínima letra, certamente com medo de morrer de indigestão. Então, esse é um poema que reflete o quanto de maturidade, de reflexão o autor tem para o seu próprio texto. E ao mesmo tempo, quando ele cai num poema como O Céu da Cidade, onde ele retorna para a infância, para aquelas memórias de como que era o céu quando o menino olhava para cima, né? E parece que hoje o céu está todo mais complexo, porque inúmeras coisas e planetas novos e astros e estrelas foram descobertos, e cada vez mais a gente tem informações precisas e técnicas em relação ao universo. Então é uma viagem assim, reflexiva. O Céu da Cidade me tocou muito também. O Universo e a Mosca na Sopa. Então, de novo, a gente está nesse universo, né? Nesse para além do que a gente pode tocar, né? Então, ele fala bastante de céu, fala bastante de universo. E aqui ele fala realmente do Big Bang. Eu acho que tem 2 ou 3 momentos dessa seleção de poemas que estão aqui no episódio de hoje, que ele cita as questões universais, assim, das composições da galáxia mesmo. Claro, como engenheiro, a gente tá na cara, né? Ele tá num território que realmente ele sabe do que ele tá falando, um território que ele transitou por muitos e muitos anos. Porque quem nunca hoje não tá em algum momento assim, o médico falou pra você tem que cuidar da sua saúde nesse sentido aqui, você tem que fazer tal dieta, ou você tem que evitar tal coisa. A gente escuta o tempo todo, né, a formulazinha da vida saudável, tanto do que os médicos nos recomendam, quanto que a gente lê o tempo todo, em todo lugar, né? Você sabe que você tem que tomar X de água por dia, que você deve evitar X alimentos, mas aqui a gente tá. Quando ele bota mosca junto no título, eu já pensei, aí tem coisa. E de fato, né? Ele entra nessa questão da exigência do endocrinologista, e daí, de repente, faz toda uma viagem universal, né? Toda uma reflexão filosófica a respeito
dessa composição do universo, de como isso vem mudando ao longo do tempo, até que de repente ele cai de novo, ele percebe que aquela sopa que ele estava esperando esfriar tá com uma mosca dentro, né? Que aquilo era o que ele tinha que seguir, era o regime alimentar. E daí, assim como um Big Bang, ele manda tudo pro espaço, joga aquilo no ralo e vai comer um McDonald's, né? Vai para essa comida processada, extremamente processada. Então, esse movimento de, ao pensar no macro, no todo do universo, de repente eu me volto pro meu micro e eu provoco um movimento de Big Bang dentro de mim mesmo, né? Só que enquanto ele faz isso, ele faz com plena consciência. Então, esse poema, ele também tem muito a ver com esse moinho, com essa vida moinho que ele provoca com o próprio título. Aí a gente vem com o Pavio Curto, que é um poema que deixa claro a experiência de vida, né? Você fala que eu não tenho paciência. Na verdade, eu já passei por tanta coisa em mais de 7 décadas de vida que você nem imagina. Eu tenho uma paciência gigante. Os versos que ele fala ali é o que muita gente gostaria de falar, né? Às vezes para tentar se explicar diante de determinada postura ou atitude. A grande dor das coisas que não passam. Eu pulei esse poema, na verdade, estava lá no comecinho da edição. Há aquilo que é perene e há aquilo que é eterno na nossa vida, né? E as duas coisas podem entrar nesse movimento de moagem, de processamento, que a gente está, na verdade, a cada dia de vida, tentando compor quem é esse eu de hoje. E para fechar, o poema homônimo, que é Vida Moinho, que é o mais, assim, cultural no meu ponto de vista, realmente ele faz essa relação intercultural, né, com essa ideia de moinho mesmo, com o trabalho do Cartola, né, eu percebo assim, o Eduardo, ele compõe, então, uma persona poética, né? Quando eu fiquei falando aqui desses 10 poemas, e o que ele viveu, o que ele passou, na verdade é a persona poética do Eduardo que passou, né? E essas relações tragicômicas com um certo tu, né? Que é representado pelo próximo e com alguns eles também, que são os outros, né? Então tem a pessoa próxima a mim e tem as outras pessoas que, junto com essas próximas a mim, também convivem. Então, é esse contexto todo, essa persona poética vai vivendo tudo isso e vai revelando a partir dos versos, como se fosse um jogo mesmo. Os poemas vão apontando consequências, né, das inter-relações que a gente vai tendo na vida das pessoas. Trata aquilo que constrói, aquilo que define, aquilo que afeta a subjetividade humana. E é bem isso mesmo, ele trabalha a vida e a subjetividade humana a partir de um encontro ali entre coisas trágicas e coisas cômicas também, porque em alguns momentos eu dei alguma risada, né? Essa da mosca aqui, o universo e a mosca na sopa, foi um desses momentos, assim. Ele tem uma ironia fina, assim, vai trabalhando o jogo de palavras, não fica preocupado em fazer rima a todo tempo, mas ele vai explorando encontro e desencontros. Não só de sons na composição das palavras, como também de um eu com um outro. A linguagem do livro a gente pode considerar sendo bastante apurada, né? Ele trabalha de uma forma simplista, mas ele tem uma estética dentro daquilo que ele está tratando, né? E tem bastante camadas ali que você pode estar percebendo. Busca sempre, assim, esse algo a mais, esse propósito para chegar dentro de você, assim, para te sensibilizar de alguma forma e fazer refletir que, na verdade, esse é o papel da poesia, né? Do texto poético. Vai fazendo com que as palavras encontrem um lugar dentro de você. E esse lugar você percebe que não é um lugar comum. É um lugar inerente, assim, que é o estilo poético mesmo que desperta na gente. O Vida Moinho pode ser adquirido diretamente com o autor, você pode segui-lo nas redes sociais, é @EduardoBarchiesi. É uma literatura realmente bem diferenciada, gostei muito de conhecer esse autor. Imagina, é um autor de 81 anos, muito experiente, mais de 13 livros publicados e que agora chegou à leitura de ouvido. E você também está podendo conhecê-lo e a gente também fica feliz com essa oportunidade, né, de abrir as portas do podcast. Pra gente é um meio de financiamento, você sabe que nós publicamos gratuitamente os episódios do Leitura todas as sextas-feiras desde 2020 e agora com essas parcerias pontuais a gente consegue dar um pouco mais de suporte, né, de fazer essa navegação do podcast de uma forma mais fluida.
E esse episódio em especial tem a intermediação da Contato Comunicação, que é a editora que está representando, né, e divulgando o trabalho do Eduardo Barchiesi. Então, valeu pessoal da Contato, obrigada também por toda essa troca que a gente teve nos últimos dias para fazer acontecer esse episódio bônus. Então esse foi Vida Moinho de Eduardo Barchiesi e a gente agradece pelo envio do seu texto. E se você quiser fazer assim como o Eduardo e enviar o seu texto aqui para o Leitura de Ouvido para a gente avaliar e conversar a partir desse seu envio, você pode mandar um e-mail para leituradeouvido@gmail.com e lá eu ou a Dayana vamos conversar com você diretamente. É isso aí, eu gostei bastante da gente abrir essas portas agora, Lucas. Eu acho que a gente vai fazer o podcast crescer e vai oportunizar que mais pessoas conheçam mais autores contemporâneos, além do que vai continuar tendo a nossa nota de rodapé, né? Que é o nosso olhar sobre as produções, sobre os produtos culturais, que as pessoas também gostam bastante. Isso, histórias novas, vem por aí então. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.